Isso é bom. A gente precisa descansar também, não é verdade? Mas que bom que você está aqui hoje. Bom, nós vamos iniciar hoje o nosso tema. Deixa eu colocar. Mas o nosso tema é o poder das palavras, da mente e do som. E o que todos esses fatores podem estar abafando a voz de Deus no nosso dia a dia. Antes de nós iniciarmos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, por mais esse dia em Sua presença. Obrigado por mais uma vez estarmos na Sua santa casa. Que o Senhor nos guie conforme a Sua vontade e que Seu Santo Espírito esteja habitando entre nós. Venha estar conosco, nos abençoe e nos livre de todo mal. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos iniciar já lá em Provérbios. Abram comigo lá em Provérbios. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21, que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come de seu fruto. Meus irmãos, que versículo! E então, o que nós temos falado? Será que o que nós temos dito e colocado para fora, ou então falados para nós mesmos em nossa mente, tem nos dado vida ou tem nos dado morte? E aí? Isso é uma reflexão para nós hoje em dia. E então, nós temos o poder de criar ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. Então, temos também o poder de estar saudáveis ou estar doentes. Tudo através da nossa mente, através do que a gente fala para nós mesmos e também para os outros. E aí, então, tem uma pesquisa que eu gostaria que ele colocasse no vídeo 1, por gentileza, onde um pesquisador e cientista chamado, agora não me recordo, mas já está ali na imagem, que a gente pode ver. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por um mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição. Ele é um pesquisador e cientista, e ele fez aquele experimento e fez esse experimento também que eu vou contar para vocês. Ele pegou água destilada e colocou em uns tubinhos, e então escreveu palavras ruins e palavras boas. Ali estavam os exemplos de palavras boas e ruins: amor, obrigado, apoio, ódio, palavras de insulto e maldição. E então, no momento que esse tubinho de água ia congelando, alguém ia lá e falava para esse tubinho também: amor, para o tubinho do amor, ódio, para o tubinho do ódio. E então, depois de congelado, ele foi lá e tirou uma amostra. E aí colocou ali no... esqueci o nome do aparelho. Microscópio. Isso. E colocou ali, e aí essas imagens que aparecem. Ali das coisas boas, aparecem aqueles desenhos. Das coisas ruins, não tem desenho. É algo ali distorcido, algo sem sentido,
A IKEA fez uma experiência com plantas para mostrar para vocês o poder que as palavras têm. Eles acreditam que a felicidade pode ser distribuída através de palavras. E por isso resolveram levar positividade para vocês. Pegaram 2 plantas antigas que eles tinham. E colocaram elas lado a lado em uma escola. Fizeram uma experiência junto com os estudantes e pediram para eles gravarem várias frases. Ninguém gosta de você. Você não faz nada certo. Você não faz diferença nenhuma. Você faz diferença no mundo. Você é incrível. Gosto de você do jeito que você é. E aí colocaram todos os dias essas gravações para as plantas ouvirem. Para uma, era somente frases negativas. E para outra, somente positivas. Foi um projeto incrível, onde a gente consegue ver realmente o resultado do poder das palavras. E o resultado, você mesmo pode ver. A planta que estava sendo elogiada cresceu lindamente. E a outra, com os insultos, começou a morrer. Eu espero que você entenda o poder das palavras. Seja mais cuidadosa, mais carinhosa com você e com as outras pessoas. Então, irmãos, nós somos aquilo que falamos. E mais ainda, aqueles que convivem com nós. O que a gente tem falado para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa? Será que a gente tem apoiado? Tem falado palavras de amor? Ou só insultos? Ah, você é chato. Ah, você é isso. Ah, você não faz nada certo. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Marcos. Marcos 11, 23 e 24. Assim, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que disse, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Então aqui as palavras têm forças, não é mesmo? Esses estudos nos disseram, e aqui em Marcos Deus está falando, se você pedir e crer, certamente você o receberás. E aí então está a fé, é a atitude de crer, de acreditar, isso é fé. E aí tem um livro chamado O Poder do Subconsciente. Ali tem um compilado de histórias de pessoas que receberam porque creram. E uma das histórias é de uma mulher onde ela tinha uma voz extraordinária, ela era cantora. E aí então ela foi convidada a participar de uma seleção, para ver quem eles iam ali selecionar, para então participar de uma orquestra muito famosa naquela cidade. E então ela começou a pensar e ela estava com medo, estava muito ansiosa, porque 3 testes antes, ela tinha feito e tinha reprovado, mas os pensamentos dela eram: eu vou ficar muito nervosa, eu não vou conseguir, minha voz vai ser trêmula, vou desafinar lá no momento, e aí ela reprovou. E então dessa vez ela tentou uma forma diferente. Uma semana antes, ela começou todos os dias, várias vezes por dia, dizendo: eu consigo. E ela dizia: eu sou confiante, sou calma, sou serena, eu canto maravilhosamente bem. E o que aconteceu? Ela passou. Ela passou e estava lá na orquestra cantando. E então
2. E diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que seria então esses padrões que ele está dizendo? O que vocês acham que seria? Os padrões que hoje nós vivemos muitas vezes é aqueles padrões que são errados, talvez no vestimento, no falar, né? Tem pessoas aí que têm o jeito dele é falar palavrão, né? E Deus está falando, não se acostumem com o mundo, com o pecado. E aí nós temos o exemplo de Ló. Lá em Gênesis, no capítulo 3 a 19. A gente não vai abrir porque é uma história longa e eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Ló, ele era sobrinho de Abraão, e aí então, em algum momento, eles se separaram, eles andavam juntos, e aí Abraão ficou morando ali, vamos dizer, num sítio, e Ló foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí então, passaram-se alguns anos, aquela cidade era terrível, perversa, pecadora. E aí então, Deus falou para Abraão, eu vou destruir essas cidades, Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, muito preocupado, né, com o familiar dele, o que eu vou fazer? E então ele começou a pedir para Deus, se tiver tantos justos, o Senhor pouparia? Pouparia. Mas se tiver tantos, pouparia. Mas não tinha pessoas justas naquele lugar. E então tinha Ló. E então Deus falou, não, mas Ló eu vou poupar. Então ele manda 2 anjos lá para ajudar Ló a sair daquela cidade, porque Deus já estava enviando o fogo do céu para destruir aquelas cidades. E então os anjos chegam lá, Ló recebe eles na casa dele, e aí de repente, logo que esses anjos entram, aparecem ali alguns homens, umas pessoas, menciona até que tinha crianças. E o que eles pedem? Ló, a gente achou esses homens muito bonitos, tragam para cá que a gente quer se deitar com eles. Que mundo é esse? Que cidade é essa? E por que Ló estava morando neste lugar? Talvez pela facilidade, simplicidade? Eu precisava comprar um pãozinho, vou ali na panificadora. Muito mais fácil, não é mesmo? Bem mais prático. Então, Ló estava lá, às vezes talvez tinha uma lojinha também, vendia as coisas dele lá, não precisava trabalhar em sítio, que é um pouco mais pesado. E então, os anjos e Ló saem de lá antes da cidade ser destruída, e Deus aconselha, fala a eles, não olhem para trás, porque senão vocês viverão em estado de sal. Infelizmente, a mulher de Ló olha e morre. E então Ló continua com suas filhas, e eles temendo, estavam com muito medo da ira de Deus, eles vão lá e se escondem numa caverna. E aí ficam lá alguns dias, Ló e suas 2 filhas, talvez meses. E aí as filhas têm o seguinte pensamento: só existe a gente? O mundo já acabou, só existe nós aqui. Vamos lá, vamos embriagar nosso pai, vamos se deitar com ele, para que a gente tenha uma descendência, e fique só nós 3. E então elas vão lá, se deitam com seu pai e engravidam. E aí, por muito tempo eu pensei, mas como assim? Filhas, vai se deitar com o pai? Aí, depois de um tempo, pensando sobre isso, eu não entendi. Elas viviam em um meio de uma cidade que isso era normal. Não é normal fazer isso. E hoje, trazendo essa história para hoje, o que de pecado nós temos normalizado na nossa vida? O que nós temos visto na internet ou no nosso dia a dia, que nós temos trazido para nós atualmente? Que nós possamos refletir isso, meus irmãos. Que não sejamos igual aconteceu com eles. Porque os bebês que saíram dali, das 2 filhas, se tornaram 2 povos, 2 grandes povos, os amonitas e os moabitas. E esses povos eram inimigos de Deus, que durante toda a história eles travavam guerras com o povo de Israel. E graças ao nosso bom Deus nós sempre crescemos. Mas eles não eram tementes a Deus. E então Ellen White nos reforça, falando sobre o que nós ouvimos. Tudo que ouvimos, vemos ou pensamos tem uma influência sobre a mente. Se permitirmos que a mente se demore, somente no demorar, no que é mundano, ela se tornará mundana.
seja jovens ou adultos já com idade, não vêm. Por quê? Por que não vêm? Porque estão com a mente já tão ali, talvez. É óbvio, meus irmãos, que eu não estou falando de todos, eu estou falando a nossa realidade. Estão, às vezes, com a mente já no mundo, pensando em coisas que não deveria. E aí Deus, como que Deus vai falar com pessoas? Com a gente? O som da voz dele está abafado. Ele não consegue chegar até nós. Porque é tanta coisa que a gente pensa, que a gente vê. E então, Ellen White, lá no outro livro dela, Mensagens Escolhidas. A música pode ser um grande poder para o bem, mas pervertida se seu propósito sagrado é de seu propósito sagrado. Pode ser um instrumento que efetue grande mal. Ela tem poder para erguer, enternecer, refinar e elevar. Ou então, deprimir, corromper e destruir. E a música atualmente, como tem sido? Eu confesso que muitas vezes alguns anos atrás, eu passava horas vendo videozinhos do Instagram, do TikTok. É um videozinho mais outro, não é tão legalzinho, é vídeo de piada, é vídeo de não sei o quê. Vocês já perceberam que todos esses vídeos têm uma musiquinha? Não tem nenhum que não tem? E essas músicas, será que influenciam a nossa mente? Será que elas influenciam de a gente não estar aqui no sábado, de a gente não estar aqui na semana de oração? É óbvio que sim, meus irmãos. Infelizmente, a música também, essa questão tem entrado na nossa igreja. E é triste. Eu fico um tanto chateada, muitas vezes, com algumas programações da nossa própria igreja. Tem ali algumas programações ali em Curitiba que parece um show. E aí, cadê? A gente não vai na contramão do mundo, a gente não é um povo diferente. E a gente está se tornando um povo igual. Então, não, a gente tem que repensar. A gente tem que voltar aos princípios. Porque não é tradição, é a palavra. A palavra que nos guia. Eu gostaria que você colocasse no vídeo 3, por gentileza. Aí é um experimento onde eles colocam um som debaixo ali daquela mesa. E aquela mesa tem ali umas areinhas. E esse é o som que... acho que vai sair o som. E cada som vai lá e faz aquele desenho. Acho que não acabou ainda. Ou voltou? Será que você voltou? Acho que tinha voltado. Vocês viram que não são somente as palavras, também os sons, os toques. Então, se existem sons que eles têm aqueles movimentos uniformes, que tem os sons que não são, então o que a gente escuta também interfere. Então, também interfere aqui no nosso ser. Então, se a gente escuta uma música que ela tem um som que distorce tudo, as nossas células ficam perdidas, nós também vamos ficar perdidos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pode colocar no vídeo 4. Que não dá para apagar, mesmo que se queira. Porque, veja bem, os toques vêm dos terreiros. Né? Os toques estão lá na música pop, mas os toques são, às vezes, estilizações e, às vezes, o toque... Exato como eles são os toques sagrados. Então, se você toca um agueré, não importa se você fala Jesus. Aquela música está evocando um orixá. Não tem para onde correr. Aquele é Oxóssi, é Xangô. Vocês viram isso, meus irmãos? Não importa se a música tem o nome de Jesus. Se tiver o toque lá que é dedicado a eles, invoca demônios. E aí? A gente deve continuar com esses videozinhos bobos. Eu confesso que depois que eu acabei percebendo isso, eu vi esses vídeos, mas sem volume. Isso perdeu graça para mim. Não tem mais graça. Como a música daqueles vídeos interfere em nós. E aí, quando essas pessoas que fazem filmes também, uma grande porta de Satanás entre nossas vidas. E aí, quando eles fazem esses filmes, eles fazem um estudo. E esse estudo consiste em
qualquer pedacinho. E aí tem lá, a pessoa está indo, e você está acompanhando, e aí tem aquela musiquinha. E você já vai tremendo. Seu coração está ali, o que vai acontecer? Você já experimentou assistir esse filme sem volume? Você não sente nada. Não sente nada. E aí, eles sabendo disso, eles colocam nos filmes esses sons para nos transmitir sentimentos, para que a gente sinta amor, ou sinta ódio, ou sinta medo, todos os sentimentos. E aí, o que nós temos assistido? Eu pergunto novamente. Mas desde então você está me dizendo que é para eu não escutar mais música do mundo? De fato, estou. Você não quer ir para o céu? A igreja precisa estar cheia. Deus quer o céu cheio. E essas coisas que têm nos afastado dele são pequenas coisas que parecem que não vão influenciar. Porque são coisas bobas, não parece? São coisas bobinhas. Mas são essas coisas bobinhas que a gente tem feito no nosso dia a dia que tem nos afastado da casa de Deus. E nós precisamos rever o que nós temos feito. Então, meus irmãos, se liberte do poder de Satanás. Escolha hoje falar com prudência, ouvir o que te faz bem, pensar sobre as maravilhas do céu e acreditar naquele que tudo pode. O dia em que você estiver desanimado, brigue com os seus sentimentos. Traga à luz tudo aquilo que já fez, que Jesus já fez por você. Lembre de onde Ele já te tirou. Lembre dos milagres que você já viveu. Lembre de tudo o que Ele já fez de bem pela tua casa e pela tua família. Porque nenhum dos seus planos de Deus, os planos de Deus, pode ser frustrado. Então levante, não desanime. Existe algo que destrói o desânimo, e é a fé inabalável. Então fale para si mesmo, não tenha vergonha. Ninguém precisa saber. Fale alto, ou fale baixinho, ou fale em pensamentos. Eu vou conseguir. Eu posso. Eu creio. Eu sou amado por mim, pelas pessoas e por Deus. Nada, absolutamente nada, consegue bater de frente com a viva esperança em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que estiver desanimado, lembre que está escrito em Salmos 42, 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Que possamos, meus irmãos, nos lembrar e louvar a Deus em primeiro lugar. Eu sei que às vezes as pessoas são más, as pessoas são cruéis, mas esqueça o que elas falaram. Lembre que você é precioso, você é uma joia para Deus, e fale isso para si mesmo, porque muitas vezes nós esquecemos de nós, e nós somos joias para Deus, nós somos filhos amados. Eu vou convidar a irmã para nos trazer uma mensagem. Amém, irmãos. Queridos, Jesus em breve voltará. Nós precisamos estar com os olhos e ouvidos bem abertos para ouvir e ver a sua palavra, para ouvir e ver os seus sinais. Então, não deixe mais que os sons e palavras ofusquem a Deus, ofusquem o seu brilho e abafem a sua voz na vida de cada um de nós. Que possamos ser luz onde quer que nós estivermos. Amém? Vamos orar? Oremos. Pai querido, mais uma vez em sua presença, nós rendemos louvores ao seu nome, porque tu é o nosso Deus, o nosso mantenedor, aquele que nos aceita mesmo sendo tão pecadores. Que o Senhor nos ajude a rejeitar o mundo, a não nos conformar com as coisas deste mundo, a não nos acostumar com o pecado e achar que não é nada, porque nós sabemos que é, que o Senhor se importa e que o Senhor fica chateado e triste com essas coisas. Então que o Senhor nos ajude a ver, a ouvir os teus sinais. Venha estar conosco nesta noite, nos acompanhe, nos proteja e nos guarde. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Espero ser